Galera, aula 4 de estatística. Fechar com exercícios, né? Nada melhor do que a gente ver como é que a nossa banca explora os conceitos de mediana. Eu já começo com a questão 1, riscadinha, deixando claro que as questões riscadinhas são as questões da nossa banca. Então, a nossa banca, a banca legal, cobrou o seguinte, olha só. Enquanto realizava análise de algumas notas fiscais para verificar determinados parâmetros de gastos de uma instituição, o profissional responsável identificou que havia uma mediana no grupo de dados. Opa, olha ele já deixando claro. Havia uma mediana no grupo de dados. Observe o valor das 5 notas fiscais sobre a análise. Então, o foco aqui está claro. É nas notas fiscais, no valor dessas notas fiscais. Ó. Vamos deixar isso bem claro, gente. Foco nesses dados. Quais são os dados, professor? Os valores das notas fiscais. Qual alternativa apresenta a mediana? Opa, falou em mediana, não tem erro, não tem enrolação. Eu quero saber qual é o dado que ocupa a posição central. É isso que eu quero. Prontinho. Tá aqui, ó. Vamos puxar isso aqui mais para cá. Eu quero saber, então, qual é o dado que ocupa a posição central. Ponto. É isso que a gente quer. Beleza. Sabe o que o apressado vai fazer? Sabe o que o seu concorrente vai fazer? Professor, olha que perfeito. Esse cara é o dado que está no meio. Ó, vamos relembrar? 1 dado, 2 dados, 3 dados, 4 dados, 5 dados. 5 dados? Uma quantidade ímpar de dados. Não se esqueça. Momento revisãozinha. Quantidade. Então, isso é uma questão onde nós temos uma quantidade ímpar de dados. Como nós temos uma quantidade ímpar de dados, significa dizer, então, com toda certeza que apenas um dado ocupa a posição central. Portanto, este dado será a mediana da amostra. Pronto. Bem esmiuçado para você. Saqueei, deixa esse erro para o seu concorrente. Sabe o que ele ia correndo marcar? Letra B. Espera o gabarito, olha e vê que errou. Claro que errou. Pelo amor de Deus. Não faça tudo certinho, não crie as definições e erre. Ué, professor, mas a quantidade de dados é ímpar, apenas um cara ocupa a posição central. É exatamente esse cara aqui, ó. Puf. Então ele é mediano. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Primeiro de tudo, não se esqueça. Ó. Coloque os dados em ordem crescente. Sabe como é que a estatística chama isso, gente? Faça o rol. Faça a organização desses dados, poxa. Eu insisti isso com vocês. Na última aula eu falei, pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha. Para fazer a mediana, coloque os dados em ordem crescente. Gente, vamos colocar esses dados em ordem crescente? Vai, mas aí, deixa eu te ensinar, não podemos perder tempo não. No olhômetro, temos 5 dados.
E você conclui com total certeza que o terceiro dado ocupa a posição central, porque olha, dividindo em 2, dividindo em 2. Ei, vamos colocar em ordem crescente e ver quem ocupa a terceira posição, poxa vida. Vamos ser diferentes de todo mundo, vamos ganhar tempo. Bom, este dado é o menor, organizando em ordem crescente, ele vai ser o primeiro. O próximo, esse cara é o segundo. Ei, o próximo é o terceiro dado. Organizando em ordem crescente, o próximo é o cara do meio. Para aí. Para onde? Para aqui, ó. Porque esse cara é o dado que ocupa a terceira posição, portanto, é este dado que ocupa a posição central. Não é 8.000, poxa, temos que organizar em ordem crescente. E organizando em ordem crescente, facilmente nós concluímos, tá aqui, que a nossa resposta vai ser letra D. Porque após organizar em ordem crescente, qual é o cara que fica na posição central? Sem hesitar, tá aí, o 12.758,62. Ponto, gente. Só para provar, tá bom? Vamos organizar em ordem crescente? Não quero que você faça isso, mas só para que você entenda que fazer isso que eu vou fazer aqui já não vai ser mais necessário, né? Tá aqui, organizando os dados em ordem crescente. Ou seja, do menor para o maior. Começa aqui. Depois, organizando em ordem crescente, todo mundo bonitinho. 10.520,01. Próximo, 12.758,62. Vamos colocar para cá. Próximo dado, 18.000. E o próximo dado, 25.000. Não precisa de muito para a gente perceber que o cara do meio tá aqui, ó. Acabou. Tudo bem, gente? Vou até apagar, porque eu não quero que vocês façam isso. Já sabemos quem é o mediano, é o cara da posição central. Descobrimos que vai ser o cara da terceira posição, depois que colocarmos em ordem crescente. Perfeito. Questão 2, também da nossa banquinha. Olha o que ela fez. Ela falou o seguinte: um sistema registra pequenas variações de preço de um produto específico em diferentes mercados, considerando como moeda o dólar. O sistema registra uma variação a cada segundo, sendo que a tabela abaixo traz os registros durante um minuto de um determinado dia. Então tá aqui, gente. Isso são valores em dólar, tudo bem? De um preço de um produto específico em determinado momento. Tá aí. Olha os preços que esse produto está valendo em determinados momentos, né? Dados. Olha os nossos dados. Gente, olha a grande quantidade de dados aqui. Aí ele fala, considerando que cada registro é um valor do produto em questão, qual é a mediana dos dados? Gente, ou seja, esse tanto de dados, qual é o dado que ocupa a posição do meio? Então, você fala, professor, como é que eu vou saber quem está no meio? No olhômetro, não é fácil, não. Primeiro, lembra que seu professor sempre gosta de saber se a quantidade de dados é ímpar ou se a quantidade de dados é par? Vamos para a contagem? Gente, diquinha, tá? Aprendendo, para você não contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, contar quadrado por quadrado, o que seria o maior perda tempo na sua vida, não se esqueça de uma operaçãozinha básica matemática que a gente pode fazer para descobrir quantos quadradinhos tem. Ó, basta fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra? Pega este lado vezes este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca! 6 vezes 10? Putz, nem preciso contar. Então, ó, aqui. Deixa eu colocar aqui assim. Ó.
Vamos criar um espacinho aqui. E ó, aqui nós temos 6 dados. Aqui nós temos 10. Gente, multiplica os dois. 6 vezes 10. Conclusão, nós temos 60 dados. Caraca, eles estão em ordem crescente? Não, não estão. Então, gente, primeira atenção da questão. Lembra? Aqui se trata de uma questão onde nós temos um número par de dados. Epa, 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 porque se nós temos um número par de dados, então significa dizer que 2 dados ocupam as posições centrais. Olha a diferença, gente, dessa questão para a questão que a gente acabou de fazer agora há pouco. Ei, aqui era uma quantidade ímpar. Um cara está no meio, ele é a mediana. Mas aqui temos um problema. Temos um número par de dados, e sempre que nós temos um número par de dados, lembra da dica? 2 dados ocupam as posições centrais. Conclusão, gente, quando a amostra é ímpar, um dado está no meio, ele é a própria mediana. Agora, quando você tem um número par de dados, 2 dados ocupam as posições centrais. Conclusão, faça a média deles e encontre a mediana. Beleza. Vamos atrás dos 2 dados centrais? Opa, mediana. Por favor, primeiro passo de tudo. Coloque os dados em ordem crescente. Só que agora chegou um momento muito importante da aula, porque é aqui que eu quero te dar uma dica. Porque se você parar para perceber, muitas das vezes a gente está conseguindo matar a questão no olho. Exemplo, olha aqui. Olha aqui como no olhão a gente já mata que esses 2 estão no meio, ó, porque dividiu 4 de um lado, 4 do outro. Ponto. Ah, professor, 2 dados ocupam a posição do meio, é uma amostra par de dados. Justo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É lógico que sabemos que 2 dados estão no meio e a mediana é a média desses 2. Tranquilo. Mas e agora? E quando nós temos uma quantidade gigantesca de dados, tipo essa? Quais são os 2 caras do meio? Ué, gente, os 2 caras do meio, então, lembre-se que isso daqui é uma amostra par. Então, significa dizer que 2 dados ocupam o meio. Agora, aonde estão esses 2 dados? Bom, gente, vamos tentar aqui matar no olhinho, ó. Matando no olho, olha tanto de tentativa que você tem que fazer, ó. Você tem uma, 2, 3, 4, 5 fileiras e 2 números. 2 números e 1, 2, 3, 4 fileiras. Não, não tá batendo. Não pode ser esses 2 aqui, os caras do meio. Imagina, você vai ficar fazendo esses testes? Você não vai ficar fazendo esses testes. Professor, você tem dica? Tem? Temos. Porque nem sempre, gente, deixa eu te falar, nem sempre você vai conseguir no olho saber a posição. E se for uma quantidade muito grande de dados? Professor, como eu descubro as posições? Olha a dica que o seu professor vai te dar, ó. Em caso de uma quantidade, em caso de uma quantidade grande de dados, para encontrar a ou as, né?
a ou as posições, ou a posição, né? Então, para encontrar a posição ou as posições, ei, vem comigo, do meio, faça. Bora lá, gente. Olha a dica do seu professor, ó. Professor, a quantidade de dados é muito grande. No olhão, eu não consigo. Você está vendo que a sua banca cobrou uma quantidade muito grande de dados. Você no olho, você não vai ficar perdendo tempo testando, olhando quem está no meio. Ei, numa quantidade pequena de dados está tranquilo, não é verdade? Ó, a grosso modo, olhando esse gráfico, quem seria a mediana? A grosso modo, supondo que todo mundo esteja em ordem crescente. Consegue notar junto comigo que são esses dois? Porque aqui você divide em 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você divide em 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, esses dois do meio, mediana, média deles. Não é verdade? Porque é uma amostra par. De janeiro a dezembro, 12 meses. 12 é par. Ok. E professor, como é que eu descubro então as posições centrais? Qual é a dica? Tá bom, lá vai. Deixa eu te falar uma coisa. Se a tua amostra for uma amostra par, duas posições são as posições centrais. Agora, quais são elas? Gente, simplesmente, ó, pegue a quantidade de dados, divida por 2. Deixa eu até botar aqui embaixo. Pegue a quantidade de dados, divida por 2. Perfeito. Quantidade de dados, dividido por 2. O resultado obtido. E o próximo valor, ó, e o próximo valor representam as duas. Representam as duas posições centrais. Olha que massa. Acabou o problema numa quantidade par. Professor, deixa eu visualizar melhor com um exemplozinho, claro. Gente, olha só, vem comigo. Vamos supor que nós temos os seguintes dados: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dados. Beleza. Professor, essa dá para fazer no olho, né? Dá, então não precisa dessa dica. Quantidade pequena, no olhão você mata, já está em ordem crescente, portanto, olha os dois caras que ocupam a posição central. Quem é a mediana? É a média deles. Média, soma tudo, divide pela quantidade. 9 dividido por 2, 4,5. Acabamos de encontrar a nossa mediana. Mas, professor, o que você quer dizer com esse exemplo? Quero dizer isso, ó. Ei, você concorda comigo que as posições, a terceira posição e a quarta posição, que são as posições centrais? Beleza, vamos lá. Nós temos, então, aqui 6 dados. Ei, olha a dica, vai, pega a quantidade de dados, divide por 2. 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Bom, o resultado obtido e o próximo, 4, representam as posições centrais. Ah, então a terceira e a quarta posição vai ser as posições centrais. Exatamente.
Você não precisa fazer isso aqui porque o olho bate. Agora, numa quantidade muito grande, segue essa dica. Essa dica serve para que você encontre as posições centrais. E depois é só ver o dado que está naquela posição, poxa. Então peraí, professor, peraí. Aqui eu tenho uma quantidade par de dados, 60. Então nós já sabemos que dois dados ocupam a posição central. Exato, dois dados ocupam as posições centrais. Agora, quais são as posições desses dados? Essa amostra é muito grande, no olho eu vou perder tempo. Vamos seguir a dica? Ei, pegue a quantidade, divida por 2, 30. Então, a 30ª posição e a próxima, 31ª, são as duas posições que definem o centro. Ei, coloque em ordem crescente. E aí descubra a 30ª e a 31ª. Vamos ver quais dados ocupam a 30ª e a 31ª posição? Vamos contar, agora com muito cuidado. Precisamos numerar em ordem crescente. Vamos lá, gente. Sabemos que o menor dado de todos, olhando do jeito que a gente está conseguindo bater o olho aqui, você consegue notar que é 1.33? Desculpa, 1.32? 1.32, ó, é o dado menorzinho de todos, ó. Se a gente for olhar aqui bem atentos a tudo, perceberemos que 1.32 é o menorzinho de todos. Próximo. Vamos seguindo, hein? Esse é o primeiro dado. Vamos achar o segundo dado, né? Em ordem crescente. Bom, 1.33, 1.33. Vamos caminhando, vamos ver se tem outro. 1.33. Estamos numerando as posições, certo? 1.33. Tem mais? Tem. 1.33. Acabou. Qual é o próximo? Opa, 1.34. Olha a gente numerando em ordem crescente. A gente vai fazer isso até achar a 30ª e a 31ª, porque vão ser os dois caras que vão estar no meio. Lembrando, em ordem crescente. 1.34, vamos ver se tem mais algum. 1.34. Olha que coisa, tem 1.32 ali, ó. Esse é o grande problema desse tipo de questão. Olha que atenção que a gente tem que ter. Então vamos ressignificar isso, ó. Primeira posição, segunda posição, não é isso? Ó, então nós temos aqui perfeitamente colocando em ordem crescente. Essa é uma boa questão, gente, onde a sua prova sabe que é fácil. Mediana de uma amostra par de dados são dois caras. Veja quais são esses dois. Mas antes eu preciso da posição deles. É uma quantidade muito grande para no olho eu matar. Então organizamos em ordem crescente e vamos pegar quem, professor? Seu professor te deu uma dica. Quando a quantidade de dados é par, pegue a quantidade de dados, divida por 2. O resultado obtido e o próximo valor vão ser as duas posições centrais. Vamos lá. Descobrimos que os dados que ocuparem a 30ª e a 31ª posição serão os dados da mediana. Então, vamos aqui, ó. Começamos aqui, então, analisando direitinho, bonitinho. 1.32 é o menor dado. E se você notar, ele aparece aqui para a gente duas vezes apenas. Agora procede, né? Depois nós teremos 1.33. Terceira posição. Vamos caminhando bonitinho para não perder. Quarta posição. Vamos caminhando bonitinho. Quinta posição. Sexta posição. Vamos olhando bonitinho. Sétima posição. Agora podemos seguir.
oitava posição. 1,34 ainda tem mais. Vamos juntos. Caminha com seu professor para a gente fazer juntinho. Para você nunca perder a linha de raciocínio nesse tipo de questão. Bom, com 34 já foi. 35, nona posição. 10ª posição. 11ª posição. 12ª posição. Que mais? 13ª posição. Beleza. Próximo, 36. Tem 36 aqui, gente? 36, eu acho 1,36 a gente não consegue. Opa, conseguimos encontrar, ó. 1,36 está bem ali embaixo. Vamos só confirmar se ele não aparece antes. 1,36 tá aqui. 14ª posição. Acabou 1,36. Vamos para o próximo. 1,37. Temos 1,37 aqui. Não consigo verificar aqui 1,37, que é o próximo número na nossa linha de organização de dados crescentes, mas temos 1,38, não é verdade? Ocupando então a 15ª posição, certo? Ocupando a 16ª posição. Tem mais algum 1,38? Não temos 1,38, mas temos 1,39, que ocupa então a 17ª posição. 17ª posição, uma boa questão, hein? Para tentar quebrar sua cabeça. 17ª posição. Tá aqui a 18ª posição. Beleza, 18ª posição já foi. Cadê a próxima? Vamos para a próxima. 1,40, né? 19ª posição. 20ª posição. Acabou. Próximo. 21ª posição. Encontramos mais algum? Não. Então, agora, 22ª posição, 23ª, 24ª, tá chegando. 25ª posição, 26ª, 27ª posição, 28ª, opa, estamos chegando nas que a gente está querendo. Próxima, 1,43 temos aqui, em ordem crescente, 1,43 a gente não tem aqui, mas temos mais 1,42 aqui, que é o 29º, né? E aqui, 30º, perfeito. Já achamos um cara que depois de organizarmos em ordem crescente, está na 30ª posição, que é quem a gente precisa. Essa já é uma da posição central. Falta achar o 31º, que no caso é o próximo. Exatamente o próximo vai ser, né? Junto com este cara, vai ser exatamente os dois que formam a posição central, já que a nossa quantidade de dados é par. E o próximo dado, vamos ver, é analisando direitinho isso daqui,
vai ser 1,44, não é? O 1,44, que é exatamente o cara da 31ª posição. Acabou. Conclusão: temos dois dados que ocupam as posições centrais. Ah, professor, então quando eu organizo os 60 dados, os dois do meio, os que dividem os nossos dados, vão ser o 30º e o 31º? Sim. Como você descobriu? Pega a quantidade, divide por 2. Pega aquela posição e a próxima, as duas, os dados que ocuparem aquelas posições, serão os dados relacionados para a mediana. Como a nossa quantidade de dados é par, dado da 30ª posição. Opa! Dado da 30ª posição, 1,42 mais 1,44 dividido por 2, lembra? Nossa quantidade é par. Então, se a gente fizer 1,44 mais 1,42, a gente vai encontrar, então, 2,86 dividido por 2. Conclusão, quem é a nossa mediana? 1,43. Ponto. Essa será a nossa mediana, já que como a nossa quantidade de dados ela é par, dois dados ocupam as posições centrais e a mediana é a média deles, 1,43. Beleza? Olha a questão 3. E aqui eu consigo te mostrar exatamente a grande diferença. Tá aqui, ó. Olha aqui. E aqui sua banca cobrou. Mas olha a diferença dessa 3 para essa 2, gente. A 2 tem uma quantidade de dados muito grande. Ele quer te vencer no cansaço. Aqui não, no olhômetro, ó. 10 funcionários. Gente, só para fazer a nossa dica fazer sentido. 10 dividido por 2, quantidade por 2 vai dar 5. A quinta posição e a próxima, lembra? E a sexta posição serão os dados do meio. Vamos ver se isso é verdade? No olhão, olha os dois. Esses são os dois centrais. É uma quantidade par de dados. Dois caras ocupam as posições centrais. Mediana, média deles. Mas olha que massa. 1, 2, 3, 4. Quinta posição, sexta posição. Olha como é que bate nossa diquinha. Então, sempre que a sua quantidade de dados for muito grande, quando no olho você não conseguir sacar, conclusão, vai para a diquinha. Pega a quantidade total. Se for par, divide por 2. Como é par, tem duas posições. Aquela e a próxima serão as respectivas posições centrais. Quando no olho não tiver problema, acabou, gente. Bate o olhão e veja que esses dois caras estão no meio. É uma quantidade par. Mediana, média deles, ué. 27 mais 29 dividido por 2. 27 mais 29, 56. Não é verdade? 27 mais 29, 56. E se a gente for pegar esse cara e dividir por 2, perfeitamente, 28. Essa aqui é a nossa mediana. Então, mediana, ele quer a moda e a mediana. Já sabemos que a nossa mediana é 28. Tchau, 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 tchau. Nem precisa da moda. Vlup. Uma alternativa apenas. Professor, moda. Moda? Lembra que a moda é o que aparece mais vezes. É o dado que aparece mais vezes. Olha quem é, ó. 25. Exatamente. Certo? Prontinho, gente. Tá aqui. Perfeito. Diferente dessa, né? Essa aqui, o olhão não é muito top, não. Além de organizar em ordem crescente, tendo que tomar cuidado com os dados, putz grila, é uma quantidade muito grande. No olhão não dá.
Vamos descobrir as posições nas diquinhas. Questão 4, também da nossa banca. O que ela explorou? Ao pesquisar o preço de determinado produto em 6 lojas, o resultado foi esse: 12,50, 12, 13, 12,25, 2,70, 14. É possível afirmar que a mediana... Opa. Antes de tudo, organize os dados em ordem crescente. Você fala, professor, você não lembrou disso nessa questão. Ei, meu querido, basta você verificar que os dados já foram colocados em ordem crescente para você, tá bom? Mas atento a isso. Sua banca te cria uma situação onde nem sempre ela faz isso para tentar te pegar desprevenido. Ei, nós temos, ó o que nós temos. Fitinha aqui, questão da nossa banca. 12,50, 12, 13, 12,25, 12,70, 14. Gente, temos 6 dados. Par. 2 caras estão no meio. Quem são? Vocês concordam comigo, gente, que os 2 caras do meio vão ser esse cara e esse cara? Ou seja, o cara da terceira e o cara da quarta posição? Então, vamos colocar em ordem crescente e descobrir quem está na terceira e quem está na quarta posição? Colocando todo mundo em ordem crescente, vamos lá? O primeiro dado, 12. Segundo dado. Bom, colocando em ordem crescente, segundo dado, 12,25. Epa, o próximo dado já é um dos caras que deve entrar na nossa resposta, na nossa análise. 12,50. Ah, como é uma quantidade par, tem mais um. É o próximo. Quem é o próximo que quando a gente organiza em ordem crescente, tá tranquilo? É ele. Ora, gente, é o 12,70. Acabou. Você vai botar mais 2 números aqui, isso só vai reforçar que esses 2 caras são os caras da nossa posição central. Portanto, a mediana é a média deles. 12,50 mais 12,70 dividido por 2. Se você pegar 12,50 mais 12,70, o que basicamente a continha simples que a gente vai fazer é encontrar 25,20 dividido por 2. Então, a nossa mediana... Professor, cheguei no momento da divisão onde... Eu não sei. Já fizemos divisão assim, hein? Onde você tem uma vírgula. Dica, lembra? Multiplica por 10 em cima e o que você faz em cima, faça embaixo. Conclusão? Isso daqui é o mesmo que pegar 252 dividido por 20. Olha o problema da vírgula resolvida, gente. E aqui você vem no seu cantinho, ó, 252 dividido por 20. Lembra? Pega de grupinho em grupinho. Não precisa pegar tudo de uma vez. Olha os 2 primeiros, 25. É maior que esse. Legal, podemos começar nossa conta com o número 1. Porque 1 vezes 20 é o que mais chega perto de 25. Subtraindo, 5 é a nossa resposta. Esse cara é menor que esse, não dá para a divisão continuar. Não tem problema. Temos um cara disponível para descer. Quanto vezes 20 vai dar 52 ou chegar muito perto? Bom, 2. Porque 2 vezes 20, 40. Conclusão. 2 menos 0 não é 2, 5 menos 4, 1. Conclusão, gente, nossa resposta é algo com 12. Se vocês concordam comigo que a nossa resposta é algo com 12, então tchau letra C, tchau letra D, tchau letra E. Porque a gente já está na resposta, é só fazer 252 dividido por 20. Só que repara que sobrou um valor aqui, ó. Sobrou 12. E o 12 é menor que esse cara. Não dá para continuar.
Acrescenta um zero de fora, mas se você acrescentou um zero de fora, coloque uma vírgula. Ei, repara que o próximo número mata a nossa questão. Quanto vezes 20 dá 120 ou chega perto? Putz, exatamente o 6. Ei, não termina sua divisão, vai, vamos ganhar tempo, para aqui. Quanto que dá essa conta? 12,6. É exatamente a média dos dois centrais que dá a nossa mediana. Você consegue notar que a sua banca gosta de uma quantidade par de dados, porque numa quantidade par de dados eu pego os dois centrais e faço uma média. Só que não esqueça de colocar em ordem crescente. Olha essa questão 5. Não é da nossa banca, mas eu coloquei com o objetivo da gente fazer uma análise expressiva e importante. Considere a amostra de 5 valores. Gente, tá aqui nossos valores, ó. 7, x, 3, 12, 3. Tá aqui os nossos dados. Não está em ordem crescente, percebe-se. E ele falou que a mediana é 6. Ah, não, pô. Peraí. Ei, olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5. Quantidade ímpar de dados. Tá claro. Apenas um cara ocupa a posição central. E é exatamente ele que vai ser a mediana. Ou seja, esse cara. Não necessariamente ele. Atenção. Mas é o cara que estiver naquela posição quando colocarmos em ordem crescente. Bora lá? 3. 3. Ei, se a quantidade de dados é ímpar, gente, por favor, quantidade ímpar de dados. Se nós temos uma quantidade ímpar de dados, apenas um cara vai estar na posição central. E o cara é o próximo. E não tem outro jeito. Tem que ser quem, gente? O 6, que é exatamente o nosso x. Porque aí sim depois vem o 7 e a gente fecha com o 12. Olha aí como a gente decifrou facilmente quem é o x. X é 6. Porque se o texto me disse que a mediana é 6, então... Aí você até poderia pensar, professor, mas 6 pode ser resultado da média de dois números. Não, não pode, porque isso é uma quantidade ímpar. E numa quantidade ímpar, só um cara está no meio. E no caso, tem que ser o próprio 6. Beleza? A diferença entre a média e a moda dessa amostra. Olha que questão legal, juntou as 3 análises, gente. Descobrimos através do conceito de mediana de uma quantidade ímpar de dados que apenas um cara está no centro e tem que ser exatamente o 6, o próprio 6. Acabou, deciframos quem é o x, descobrimos todo mundo, então vamos atrás da média, porque a sua questão quer ela, né? A questão quer a diferença. Sempre que na sua prova aparecer diferença, ele quer a subtração. Ok. Média, soma tudo. 3, mais 3, mais 6, mais 7, mais 12. E divide pela quantidade. Qual é a quantidade? 5. Gente, 3 mais 3, 6. Mais 6, 12. Mais 7, 19. 19 mais 12, 31. 31 dividido por 5. Vamos correr no nosso cantinho. 31 dividido por 5 dá por 6. Menos 30, sobra 1. Não tem mais de onde tirar. Acrescenta um zero de fora, vem com a vírgula. Opa, o 2 fecha perfeitinho essa divisão. Resposta, 6,2. Essa é a nossa média. E falta a moda. Quem é a moda? A moda é o dado que aparece mais vezes. No caso, olha o dado que aparece mais vezes, ó. 3. O que a questão quer? A diferença. A subtração entre a média e a moda. Acabou. Pronto.
Acabou a questão. Conceitos discutidos, relembrados e diquinhas colocadas em prática, né? Questão 6. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de focos de queimadas ativos detectados por satélite de janeiro a dezembro no estado de 2022 no estado de Goiás está indicado no gráfico a seguir. Tá aqui, gente, olha o gráfico de janeiro a fevereiro, né? De acordo com os dados, a mediana, se for uma quantidade ímpar, só um cara tá no meio. Se for par, 2 caras estão no meio. Ei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dados. Quantidade par, 2 caras estão no meio. No olhão, sabemos quais são os 2 caras do meio. Todo mundo concorda que é isso aqui? Porque, ó, dividiu esse lado igual a esse. Mas, ei, você já sabe que no olhão é só para te falar que a sexta e a sétima posição serão os dados do meio. Lembra da dica? 12 dividido por 2, pegue essa resposta e o próximo resultado para descobrir as posições do centro é exatamente isso. Aqui não precisa, porque como é uma quantidade pequena, no olhão a gente bate e consegue definir. Vamos atrás dos caras que estão na sexta e na sétima posição, depois de organizar em ordem crescente. Primeira posição para esse cara. Depois, segunda posição para esse cara. Depois, terceira posição para esse cara. Quarta, quinta, atento, que o próximo já será um dos caras que participam da nossa mediana. Esse cara aqui, ó, ocupa a sexta posição depois que a gente está organizando em ordem crescente. E o cara que ocupa a próxima posição, vai. O cara que está na próxima posição. Esse aqui. O que é a mediana? A média deles. 1965 mais 2.361 dividido por 2 vai ser a mediana. É a média dos 2 centrais, quando a nossa amostra é par. Viu que chato? É esse que é o ponto chato. Então, se você fizer 1965 mais 2.361, indo para o nosso cantinho, 5 mais 1, 6. 6 mais 6, 12. 9 com 1, 10. Mais 3, 13. 4. 4.326 dividido por 2. Gente, aqui você nem precisa, né, pensar várias vezes. Dividir por 2, ó. Vamos já agilizando? Ei, esse cara já dá para resolver com esse, lembra? Não é para pegar todo mundo, pega de grupinho em grupinho. Dá por 2. Menos 4, zerou. Conclusão, nosso primeiro número começa com 2. Gente, você consegue notar que não precisa resolver essa conta até o fim? O próximo número já mata a nossa resposta, ó. Professor, como é que eu faço? Ei, desce o 3. Tem número disponível para descer. Ele é maior que o 2. Conclusão, 1 é o próximo número. Não interessa o que vem depois, gente. Esse número começa com 2, 1. Pronto, esse resultado apenas é suficiente para a gente marcar a letra A, que é a única resposta. Não precisa você terminar. A gente sabe que vai dar 2.163, mas para que terminar, sendo que só temos uma resposta, tá? Então fica a dica aí do seu professor para questões de mediana, relembramos moda e trabalhamos a ideia de média. Tá bom, gente? Acabou a estatística.